Então tá, pessoal, a gente vai ver então, agora começar a segunda parte da disciplina, né, o grau B, onde a gente vai tratar primeiro dos sistemas de esgotamento sanitário, tá? E depois a gente vai ver a parte de drenagem. A gente vai ver que nesse aspecto, tá, o sistema de esgotamento sanitário, ele, hoje em dia a gente entende que ele deva ser assim, todos os esgotos gerados na nossa casa, tá? Aí pensando em esgotos domésticos, casas, restaurantes, comércios, fica fora a indústria principalmente, tá? Indústria aí é um caso à parte. Mas esses esgotos domésticos, esgotos sanitários, gerados na casa, eles vão para um sistema, tá? Pode ser um sistema individual, que a gente conhece como o tanque séptico e o filtro, tá? Um sistema da própria casa, ou para uma rede coletiva, mas ela deveria receber só esses esgotos. E a drenagem, a água da chuva, se tu mora numa casa, a água de rega dos jardins, toda a água que cai no pátio, tá? E que teoricamente tem uma contaminação menor, okay? Que não é uma água servida, digamos assim, não é uma água que vai ter gordura, excretas e assim por diante, ele vai para outra tubulação. Tá? Esse sistema se chama o separador absoluto. Okay? Então, as águas negras e águas cinzas, tá? A água da cozinha, a água do banheiro, vai para um sistema. Tá? E aí vai para uma estação de tratamento. E as outras águas mais relacionadas a precipitações, ou então águas que são geradas no pátio das casas, essas vão para o sistema de drenagem público, tá? A rede de drenagem, para as bocas de lobo e assim por diante. Por que isso? Porque os esgotos sanitários, eles têm uma necessidade de tratamento muito maior, mas, por outro lado, eles têm uma vazão menor que as águas das chuvas, tá? A água da chuva, o sistema da água da chuva, ou ele está totalmente parado, ou ele está operando, e aí pode estar tendo uma vazão bastante elevada. Tá? Então, é diferente, enquanto o sistema de esgotamento sanitário é mais contínuo. Tá? Então, aqui a gente está vendo um esqueminha de um sistema. Tá? Aqui a gente vê, se vocês olharem a imagem mais à esquerda, tem uma casa separada do sistema, como se fosse uma casa rural, num bairro mais distante. Então, aí ali tem o sistema da fossa filtro, tá? Ou seja, um tratamento que se chama tratamento individual, tá? Um tratamento que é na própria residência. E o sistema está aqui, ó. O sistema, então, na parte mais urbanizada, ele funciona com uma rede. Tá? Essa rede coleta os esgotos das casas, e aí remete para um coletor principal. Desse coletor principal vai para o interceptor, que é uma tubulação que normalmente está junto aos talvegs, aos cursos d'água, e esse interceptor leva para um emissário, que é uma espécie de adutor ao contrário, tá? Vou fazer uma analogia com o sistema de abastecimento de água, que é o emissário. O emissário de esgoto bruto vai levar para a estação, e depois de tratado, na estação de tratamento de esgoto, na ET, vai para o emissário de esgoto tratado, tá? Que aí vai para o destino final, que pode ser um curso d'água, ou o solo e assim por diante. Tá? Então, as partes que compõem... Professor, ali no individual, tem que ter o sumidouro também. Ali no individual não tem que ter o sumidouro? Assim, ó, a fossa, o tanque séptico e o filtro são unidades de tratamento. Tá? E o sumidouro ou a rede de drenagem, tá? Não, o sumidouro, se, por exemplo, tu está no interior total, ou no litoral, por exemplo, não tem sistema de drenagem, aí vai para o sumidouro. Se tu está num lugar que tem um curso d'água perto, tu pode, inclusive, largar no curso d'água. Por exemplo, no interior, mas em vez de fazer um sumidouro, joga em um valo, não tem problema, porque esse esgoto, teoricamente, está tratado. Tá? E aqui na cidade, uma cidade como Caxias, não é inviável fazer sumidouro. Tá? Se tu vai dimensionar o sumidouro aqui, tu vai ver que ele vai ficar muito grande, porque o solo é pouco permeável. É rocha e argila, basicamente. Então, aqui, o esgoto tratado no sistema individual, na fossa e no filtro, no tanque séptico, o filtro não é mais correto, vai para o sistema de drenagem, vai para a rede de drenagem, tá?
Então, hoje está se mudando em Caxias, mas há uns anos atrás o que tinha em Caxias aqui no centro era isso. Se tu fosse aprovar um projeto de uma residência em Caxias, tu ia ter que projetar um tanque séptico, um filtro, e aí definir se caso tivesse rede de drenagem, jogar na rede de drenagem. Tá? Se não tivesse, aí fazer um sumidor. Certo? Mas o sumidor, então, é uma unidade de destinação final, tá? Não é uma unidade de tratamento. Beleza, pessoal? Então, o sistema de esgotamento sanitário é o sistema, fazendo uma comparação, é a rede de água ao contrário. Tá? A gente vai ver que são características bem diferentes, mas a ideia é o contrário, porque a rede de água, tu pega a água no manancial, no rio, por exemplo, ou na barragem, trata, aí através de adutoras, reservatórios e assim por diante, tu transporta até chegar nas casas. O esgoto não, o esgoto tu coleta nas casas, através então de uma ligação predial, essa ligação predial liga na rede, no coletor secundário, o coletor secundário leva no coletor primário, tá? E esse desemboca num emissário, que aí leva para um interceptor, que leva para o emissário, e aí leva até a estação. Então, o caminho é o contrário, a estação é a etapa final do tratamento. Aliás, depois ainda tem a disposição final do esgoto tratado. Tá? Então, assim, a gente pode pensar, se a gente parar para pensar, Caxias, por exemplo, ainda não está tratando 100% dos seus esgotos. Ok? Mas já melhorou bastante isso aí. O Caxias está fazendo um sistema um pouquinho diferente, não tem rede em todas as ruas, mas ele está coletando a partir da rede pluvial. Foi a solução que a Caxias adotou. Então, o Caxias fez um sistema ainda que é o misto. Tá? O sistema misto seria isso. O sistema misto veicula na mesma rede, e muitas cidades no Brasil, infelizmente, ainda são um sistema misto, veicula na mesma rede, que é a rede de drenagem, a rede que a gente conhece as bocas de lobo, que é a tubo de concreto e assim por diante, coleta ali a água da chuva, mas também a gente joga ali os esgotos das nossas casas, teoricamente tratados na fossa e no filtro. Tá? Teoricamente tratados. Nem sempre isso acontece. Então, isso aí gera que impacto? Gera uma série de impactos negativos. Tá? Vamos pensar em alguns. Primeiro, tu fazendo isso, fica muito mais difícil tu ter uma estação de tratamento, porque a chegada dos esgotos da drenagem nos rios, tá, que é o ponto final, a destinação final do sistema de drenagem, ele não é pontual, ele ocorre em vários pontos, então fica difícil ter uma estação de tratamento. Tá? Tu teria que fazer uma canalização no mínimo para direcionar para uma estação de tratamento. Então, primeira coisa é isso, tu tem vários pontos de drenagem na cidade. Tu tem pontos daqui, Caxias, por exemplo, tu tem ruas descarregando o sistema de drenagem em arroios, e dos arroios indo para o curso d'água maior. Tá? Tu tem bacias, depende das bacias de captação, tem o sistema Tega, o sistema Pinhal e assim por diante. Então, já fica muito difícil tu ter uma estação de tratamento na ponta desse sistema de drenagem. Tá? Além disso, o sistema de drenagem não é feito, os tubos, o próprio sistema da boca de lobo, de coleta da água da chuva, não é feito para os esgotos sanitários. Por exemplo, a gente sente mau cheiro nas bocas de lobo. Tá? Além do mau cheiro, ali é local para vetores, baratas, ratos e outros animais proliferam ali. Tá? Outro problema, a manutenção da rede de drenagem, tu vai ter esgoto junto, até para o funcionário entrar ali é mais complicado, tu tem uma situação bem mais insalubre. Okay? Quando o sistema de drenagem falha, a gente vai ver isso, quando vê o sistema de drenagem, a gente vai ver, aqui em Caxias ocorreu uns anos atrás, não sei se vocês lembram, que teve uns alagamentos bem sérios, ali na perimetral norte. Eu tenho uma foto, se eu não me engano, ali não sei se é na Mateus Janela ou na Moreira César, ali também, ruas alagadas. Se o sistema é um misto, pessoal, o que acontece? Vamos ser sinceros, quando o sistema de drenagem falha e a água transborda desse sistema de drenagem e é misto, tu tem junto coliformes, tu tem junto excretas ali, tu tem esgoto a céu aberto. Tá? Então, há um prejuízo para a cidade também,
para as pessoas, há um prejuízo para a saúde. Okay? Então, é um prejuízo para o sistema, para a infraestrutura, porque a tubulação não é feita para isso. Há um prejuízo para o meio ambiente, porque é mais difícil de tratar, esse problema é sério. Há um problema para a cidade formal, para a cidade urbanizada, e também a gente vai ver algumas fotos que esse sistema de drenagem muitas vezes descarrega em áreas antigas de invasão, que hoje estão consolidadas, que são periferias, bairros mais populares. Tá? Então, essas pessoas acabam recebendo os nossos esgotos também no sistema misto. Ok? Então, o ideal é tu ter o sistema separador absoluto. Qual é o problema do sistema separador absoluto, na realidade? É o custo de implantação dele. Tá? Quando tu não, nas cidades, logo que elas foram feitas, não tinha isso. As cidades eram pequenas, era meia dúzia de casa, o pessoal resolvia seus esgotos de uma forma muito mais simples. Com uma simples focinha ali era suficiente. Tá? As cidades foram aumentando e a drenagem foi sendo feita. E a rede de água também. Mas os esgotos sanitários não. E aí, para fazer isso depois, se torna complicado, porque tu tem que abrir rua, tu tem causa transtorno na população. É o que Caxias fez. Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás foi feita uma obra bem grande ali na São Leopoldo, descendo para a perimetral, ali descendo para a BR-116, foi feito ali na São Leopoldo, foi feito no centro, em alguns pontos, aqui na Conselheiro Dantas foi feito, lá na perimetral, vou mostrar algumas fotos na perimetral norte também, eram sistemas grandes que foram feitos para coletar do centro. O SAMAI continua fazendo rede, tá? Eu vou explicar como é que o SAMAI fez isso mais adiante, e aí vocês vão entender um pouquinho mais qual é a ideia, a concepção do SAMAI, que é inteligente, mas é paliativa para a solução que se apresentou. Tá? O ideal não é isso. Outra coisa, sistemas novos, tá? Eu vou lotear, fazer um loteamento, pegar uma gleba, urbanizar ela, botar lotes ali. O SAMAI vai te exigir o sistema separador absoluto. Tu vai ter que fazer drenagem, rede de água e rede de esgoto cloacal. Tá? Então, o SAMAI está resolvendo agora, pelo menos nos projetos novos, botando rede de esgoto. Okay? Fazendo o sistema separador absoluto. Então, o sistema separador absoluto, por definição, é isso. Separa as águas servidas, as águas cinzas e negras, que são as águas das cozinhas, dos vasos sanitários, nos restaurantes, das caixas de gordura e assim por diante. Separa essa água que tem uma vazão menor, mas que é extremamente poluída, da água da chuva. Tá? Da água que tem, normalmente, quando chove, uma vazão muito maior, em tempo seco ela não existe, mas que ela normalmente tem uma condição de poluição menor. Tá? Não é 100% pura essa água, obviamente, tá? Porque ela carrega as sujeiras da própria cidade, mas ela tem uma condição de tratamento diferente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Então, aqui só para ter uma ideia, tá? Mostrando aqui alguns dados do saneamento, tá? O tratamento de esgoto, olha só para você ter uma ideia, rede de água, ali no... Isso é informações, acredito eu que do Rio Grande do Sul, tá? É do Rio Grande do Sul. Rede de água 87,18, deve estar mais já, tá? Coleta de esgoto 29,40 e tratamento de esgoto 24,15. Ali ainda tem a perda do sistema de abastecimento de água. Então, vejam que a gente tem uma solução mais definitiva e mais quase saneada, digamos assim, para o sistema de abastecimento de água, porque é uma demanda, porque a gente cobra água, as concessionárias cobram água, porque sem água as pessoas não vivem, e isso vem muito claro, né? Se tu fica um dia sem água, te dá conta disso na hora. Se teus esgotos não são tratados, não é um problema que vai estourar de imediato para ti. É um problema sério, mas que tu não te impacta no dia a dia. Tá? Te impacta de uma forma mais indireta. Então, foi se deixando o tratamento de esgoto, foi se deixando a coleta e o tratamento. Tá? Então, o Brasil tem uma demanda muito grande nesse aspecto. Aí, a gente tem ainda um índice muito baixo de coleta e tratamento de esgoto. Então, para a gente começar a poder falar disso, a gente tem que, então, definir bem esses esgotos. Tá? Eu tinha falado para vocês que os esgotos do sistema separador absoluto são os esgotos domésticos. E aí a gente inclui escritórios, escolas, comércios. O que vai ficar de fora são basicamente as indústrias, tá? São os esgotos industriais.
Então, os esgotos domésticos incluem as águas contendo matéria fecal e as águas servidas resultantes de banho e de lavagem de utensílios e roupas, ou seja, banheiro e cozinha, basicamente. Tá? Os esgotos industriais, qual é a questão deles, pessoal? Os esgotos industriais, cada indústria tem uma característica muito diversa. Então, o tratamento desses esgotos acaba tendo que ser feito pela própria indústria. Não tem como ir para a rede pública, para o sistema, a estação de tratamento de esgoto da Prefeitura de Caxias, as grandes estações que tem aqui, não conseguem tratar um esgoto industrial. Pelo contrário, o esgoto industrial pode matar, eliminar o sistema de tratamento que a Prefeitura tem. Tá? Por quê? Porque os esgotos domésticos eles têm bastante carga orgânica e organismos presentes, porque eles são muito biológicos. Eles são excretas humanos, são gorduras, são restos de alimentos, são vegetais e assim por diante. Tá? Então, eles têm essa característica. E aí o tratamento deles normalmente é biológico. São organismos que vão depurando esses esgotos. Tá? Enquanto os esgotos industriais, não. Os esgotos industriais são basicamente químicos, físicos. Ele tem esgotos que não tem nada de matéria orgânica, por exemplo. Tá? Pode ser metais pesados, pode ter um pH muito diferente, e aí eles eliminam esses organismos que fazem o tratamento biológico. Okay? Então, os esgotos industriais não é mote na nossa disciplina, porque não é normalmente o engenheiro civil que trata isso. Quem verifica, quem cuida disso dentro das empresas são os engenheiros ambientais, os engenheiros químicos, os tecnólogos em meio ambiente, tá? Que são especialistas para esse tipo de tratamento aí dos esgotos industriais. E cabe cada indústria fazer o seu. Tá? Se elas fazem ou não, aí é a fiscalização do meio ambiente. As águas pluviais, que são as águas procedentes das chuvas, e aí a gente vai ver também que tem umas águas de infiltração, que tem relação com as águas pluviais, mas que são as águas que estão presentes no subsolo. Tá? E o problema delas é que elas acabam se introduzindo nas redes, tanto nas redes de drenagem, quanto nas redes de esgoto sanitário. Então, nós temos que levar essa vazão das águas de filtração no sistema de esgoto sanitário em consideração. Tá? Na rede de água, elas não se infiltram porque a rede de água trabalha pressurizada. Mas as redes de esgoto, como não trabalham pressurizadas, eles acabam recebendo essa água proveniente do subsolo. Não é para ser uma grande vazão, mas depende também da condição do nível do lençol freático na região. Tá? Eu fiz uma obra em Torres que cada vez que tu cavava, aflorava água. No litoral é muito comum isso. Então, ali, provavelmente, o teu sistema de esgotamento acaba tendo uma vazão grande de água de infiltração. Aqui, então, só mostrando algumas imagens do que é o nosso esgoto sanitário. Né? Então, denomina-se de esgoto sanitário toda a vazão esgotável originada do desempenho das atividades domésticas. Okay? Então, tais como lavagem de pisos, de roupas, consumo em pias de cozinha, esgotamento de peças sanitárias, como, por exemplo, lavatórios, bacias sanitárias e ralos de chuveiro. Tá? E por isso, pessoal, quando eu falo no sistema público, eu estou eliminando o tanque séptico e o filtro. Tá? Isso pode ser eliminado, porque o esgoto tem que ir em condição bruta, sem tratamento, para o sistema para ele ser tratado lá na estação pública de tratamento. Vai mudar isso. Mas a caixa de gordura, os ralos, essa parte da instalação predial tem que continuar existindo. Tá? A gente não pode dispensar a caixa de gordura. A caixa de gordura é uma proteção à rede. Okay? Se alguém já mexeu na caixa de gordura, vocês vão ver que ela é quase pior que a fossa séptica. Tá? A carga orgânica, o resto de alimento, a forma como a gordura satura é bem desagradável. E ela é muito fácil, a gordura é muito fácil de entupir a tua tubulação. Okay? O esgoto pluvial tem, então, sua vazão gerada a partir da coleta de águas de escoamento superficial, águas da chuva, né? Em alguns casos, lavagem de ruas e drenos subterrâneos e de outro tipo de precipitação atmosférica. Por exemplo, se tu molha um jardim, essa água vai para o teu sistema pluvial, não vai para o teu sistema cloacal. Tá? Então, a água de rega também, via de regra, vai para o sistema de drenagem. Tá? O que ele tem de característico, o sistema de drenagem, diferente do sistema cloacal? A vazão dele é variada, muito variada. Tá? Eu tenho uma foto que ilustra bem isso, de um sistema seco e dele quando está chovendo. Tá? Então, quer dizer, tem variações de vazão dentro da tubulação, dos canais que a gente está vendo aí, muito grandes. Ok?
Tem uma carga orgânica menor, mas tem presença de matéria orgânica, tem presença de poluentes, por exemplo, resto até de metais, de combustíveis, por assim diante. Todas as sujeiras das casas acabam sendo, das ruas, aliás, são lavados na tua chuva, tá? Por exemplo. O que mais? O sistema de drenagem tem uma relação grande também com a questão dos resíduos sólidos, tá? Uma cidade que tem uma limpeza urbana ineficiente, que são as ruas, acabam tendo muito lixo nas ruas, tá? E esse lixo pode ser tanto lixo proveniente das casas, como mesmo o lixo da própria arborização, tá? Folhas, assim por diante, vai parar dentro do sistema de drenagem. E aí a manutenção acaba se tornando mais frequente. O sistema pode entrar em colapso por causa disso. Pode entupir muitas redes e assim por diante. Aqui é aquilo que eu tinha comentado com vocês. Tá? Olha o problema do sistema misto, pessoal. Quando ocorre uma situação dessas, lembrem. Tá? Se alguém passou nessa rua em 2012, tá? Vou deixar meio chateado agora, contando para vocês que aí não é só água da chuva. Tinha esgoto local aí, porque o sistema é misto. Tá? Então, a vantagem do sistema separador absoluto é isso. A quantidade de esgoto que vai se misturar numa situação dessa é muito menor. Aqui algumas imagens mostrando o esgoto industrial. Ok? Então, o chamado esgoto industrial é aquele gerado através de atividades das indústrias, salientando que uma unidade fabril onde seja consumida água no processamento de sua produção gera um tipo de esgoto com características inerentes ao tipo de atividade, tá? A atividade econômica desempenhada por essa indústria. E uma vazão tipicamente de esgoto doméstico originada nas unidades sanitárias. Tá? Também tem isso. Na realidade, tu vai ter na indústria dois tipos de esgoto. O esgoto do processo industrial, okay? E esse tem que ser um tratamento específico à parte, e aquele, por exemplo, proveniente dos sanitários, dos lavatórios, do próprio refeitório, tá? Que aí se assemelha a um esgoto doméstico, numa condição, talvez uma vazão um pouquinho diferente, uma condição um pouquinho diferente, mas que pode ser tratado no sistema público. Tá? Só que normalmente a indústria acaba tratando os dois, resolve os dois problemas para não ter que pagar o sistema público também. Tá, pessoal? Então, o que nós vamos buscar? Qual é a ideia aqui nossa? Por que a gente está discutindo esse assunto? Tá? Porque nós geramos esgotos. E nós temos que, em primeiro lugar, esses esgotos eles têm mau cheiro, eles têm impacto ambiental, eles têm presença de organismos que podem ser patogênicos, pode fazer mal à saúde. Então, a gente precisa afastar eles de nós. O primeiro ponto é esse, afastamento. Tá? Só que, com o passar dos anos, foi se dando conta que só afastar não basta. Se eu afasto e não trato, eu acabo poluindo a jusante. Eu vou poluir as ruas mais à frente, vou poluir os rios, que é o nosso grande problema. Tá? Isso aí, a Europa se deu conta disso muito antes de nós. A Europa é muito mais antiga que nós e muito urbanizada, muito mais antiga que nós também. Então, Londres, que era a principal cidade do mundo no século XIX, tá? Londres tinha o rio Tâmisa, era extremamente poluído. Era uma latrina. Tem historiadores contando que Londres era chamada a cloaca do mundo. Tá? O mau cheiro era muito grande, problemas de doença, que a gente sabe que teve em séculos anteriores, a peste negra. Isso impactava, inclusive, na qualidade e na expectativa de vida das pessoas. Tá? Muita gente morria em função disso. Okay? A média de vida era muito mais baixa. Vamos botar ali no século XVIII, XVII, a expectativa de vida era 50, não chegava a 60 anos. Tá? Então, o saneamento também traz isso, de bom. Essas cidades foram se dando conta disso e aí foram buscando soluções. Então, começou na Europa, depois nos Estados Unidos. O Rio de Janeiro mesmo, que foi uma das primeiras cidades mais projetadas e urbanizadas aqui do Brasil, ela tinha, na sua origem, o sistema separador absoluto. Ela já partiu, mas uma cidade mais nova, que as cidades europeias, já partiu desse conceito. Esse conceito a gente vai ver que ele data
ali do final do século XIX, tá? É bem mais recente, enquanto o sistema de drenagem existe desde antes de Cristo, desde a cloaca máxima lá em Roma. Tá? Então, por definição, o que a gente busca no sistema de esgoto? Tá? Que sejam esgotados com rapidez e segurança as águas residuais indesejáveis, faz necessária a construção de um conjunto estrutural que compreende canalizações coletoras, ou seja, as tubulações, funcionando por gravidade. Eu já vou explicar isso para vocês, tá, pessoal? Os sistemas de esgotamento sanitário e o sistema de drenagem funcionam via de regra por gravidade, exceto quando precisam vencer alguma barreira topográfica. Tá? Quando precisa vencer a barreira, aí tu bombeia até o ponto mais alto e depois volta a funcionar por gravidade. Tá? Então, funcionando por gravidade, unidades de tratamento, que são as estações de tratamento, e de recálculo, quando imprescindíveis, obras de transporte e de lançamento final, além de uma série de órgãos acessórios indispensáveis para que o sistema funcione e seja operado com eficiência. Esse conjunto de obras para coletar, transportar, tratar e dar destino final adequado às vazões de esgoto compõe o que se denomina de sistemas de esgoto. Aí está se falando tanto do sistema de esgoto sanitário quanto do sistema de esgoto pluvial. O conjunto de condutos e obras destinados a coletar e transportar as vazões para um determinado local de convergência das vazões é denominada rede coletor de esgoto. Okay? Então, a rede é apenas um componente do sistema responsável pelo transporte. Aqui um pouquinho do histórico que eu tinha comentado com vocês, a cloaca máxima, então, que é um sistema de drenagem, ok? Mas lá, obviamente, em Roma era um sistema misto, carregava todas a sujeira ali todos os resíduos gerados nas residências lá, tal, e nas ruas também. Nessa época era muito diferente, né? Por exemplo, a gente tinha nas cidades a criação de animais, por exemplo, uma coisa que hoje a gente tem menos. Tá? Porque, vejam, a gente ainda tem cachorro, por exemplo, uns outros poucos animais, mas a gente não cria, por norma, por regra, a gente não cria galinha, porco, gado dentro do núcleo mais urbano da cidade. Tá? E começa a ficar mais na periferia. Porque, bem ou mal, a criação desses animais gera também resíduos. Tá? E esses resíduos também têm que ir para o sistema. Então, os sistemas nas cidades, desde a época da Roma Antiga, já se fazia um sistema de drenagem. Então, se viu a necessidade disso, à medida que as ruas foram sendo pavimentadas. Então, o problema, como eu comentei com vocês, o crescimento da população, à medida que a população vai crescendo, que vai se densificando o núcleo urbano, essa demanda vai se tornando muito mais clara. Tá? Peguem e vão numa cidade interior, numa cidade aí de 2, 3 mil habitantes, vocês vão ver que não há uma preocupação tão grande com isso. Primeiro porque as casas são mais espaçadas, a própria ação do homem sobre o meio urbano ali é menor. Tá? Então, isso foi se dando conta nas grandes cidades. Então, ali fala Londres. Primeiro, então, foi feito o sistema de esgotos pluviais, depois a construção do sistema de coleta de esgoto cloacal. A Alemanha foi o primeiro sistema separador absoluto mesmo, agora não me lembro o nome da cidade. Isso veio, aí o Rio de Janeiro já veio com essa concepção. Está aqui, então, o sistema unitário de esgotamento plantado no Rio de Janeiro, mas então veio com a ideia do sistema unitário, mas logo depois foi feito o sistema separador absoluto. Tá? Em partes do Rio, toda ela não. Então, Rio de Janeiro, Paris, na realidade no Rio de Janeiro foi o sistema separador parcial, tá? Aí Memphis, nos Estados Unidos, foi o primeiro separador absoluto mesmo, totalmente absoluto. E aí começou a ser implantado em vários locais. Tá? Então, o sistema de esgotamento unitário, é o que eu tinha comentado para vocês, é um sistema combinado em que as águas residuais domésticas e industriais, águas de filtração, águas de subsolo e águas pluviais veiculam em uma única tubulação, em um único sistema. Tá? Com desvantagens, com certeza com desvantagens. Okay? Uma das outras desvantagens é o seguinte, essas tubulações, como elas têm que carregar a água da chuva, que é uma vazão maior, elas são tubulações maiores. O teu sistema de drenagem normalmente não é um diâmetro menor que 40 centímetros, 400 milímetros. Tá? Enquanto a rede de esgoto separador absoluto, o diâmetro mínimo é 15 centímetros, 150 milímetros.
Okay? Então, quando a vazão é muito pequena, a lâmina de água nessas redes do sistema separador, do sistema unitário, elas ficam uma lâmina muito baixinha, como está aparecendo na imagem ali, ó. Se vocês verificarem na imagem, vão ver aqui. A lâmina está muito baixa aqui. Isso quer dizer o quê? Que vai ter material parando dentro dessa rede, não tem força para arrastar os materiais que estão sendo carregados ali, tá? Então, o ideal é que você trabalhe com diâmetros menores e aí uma lâmina de água um pouquinho maior para fazer o arrasto dos materiais. Só que no sistema de drenagem não tem como. Então, aí tem na teoria o sistema de esgotamento separador parcial, que seria ou misto, tá? Na minha opinião, eu poderia eliminar ele, porque esse aí só quer dizer o seguinte, que a parcela das águas de chuva provenientes de telhados e partes da economia são encaminhadas juntamente com as águas residuárias e as águas de filtração do subsolo para um único sistema de coleta e transporte dos esgotos. Então, ali tu faz com que a água dentro das casas não vá para o sistema de drenagem. Tá? Não é a solução ideal. A solução ideal é assim, que a água que precipita na rua e nos telhados das casas vá para o sistema de drenagem. E as águas cinzas e negras vá para o sistema de esgotamento sanitário. Esse é o sistema separador absoluto que está ali embaixo. Tá? Então, as águas pluviais são coletadas e transportadas em um sistema de drenagem pluvial totalmente independente. Certo, pessoal? Então, ali está aparecendo, o que está aparecendo ali para vocês, esse tubo cinza, esse tubo de cimento ali, na realidade, é um posto de visita. Tá? E o tubo ocre ali